Fala, rapaziada da Gasolina, você também amigo aí, torcedor de outros clubes, né? Bem Assis aqui. Bom, galera, terminou, né? Remo 2, Águia 0. O clube do Remo consegue uma vitória aí, até um alívio, a gente pode falar assim, para esses jogadores que estavam vindo muito pressionados pela torcida. E com razão, né? Porque não apresentavam um desempenho e ainda não apresentam um desempenho satisfatório. Mas hoje, o importante de tudo é que o Remo venceu a partida. E vencer não apenas por vencer, é vencer uma equipe que alguns, né, inclusive boa parte dos mucurentos, que só falam besteira, né, estão mais preocupados com o Remo do que propriamente com o time deles, falaram que o Águia jogou em ritmo de festa, negativo. Se você olhar a tabela do Campeonato Paraense, você vai ver que o Águia precisava ganhar o jogo hoje para poder ficar bem tranquilo na última rodada. Algo que não aconteceu e o Águia de uma certa maneira se complicou, mesmo eu achando que o Águia vai se classificar aí para o quadrangular final, até porque tem uma equipe muito qualificada. Hoje não apresentou isso, é verdade, muito também pela questão de, eu posso falar, de vontade do clube do Remo. O Remo apresenta os mesmos problemas ainda na questão tática do time. Não há tática, parece que esse treinador não treina o Remo. Mas na questão da vontade hoje, a gente não pode falar que o Remo não teve vontade para ganhar o jogo. Tá certo que no primeiro tempo, muitas jogadas foram atrapalhadas, né? Os jogadores acabaram se atrapalhando. Tanto é que no primeiro gol, ali os jogadores estão se batendo cabeça, né? E a bola sobra limpinha pro Marco Antônio, que ajeita o corpo e chuta. E o Axel solta ali nos pés do Camilo, que mais uma vez fez uma partida apagada apesar do gol. E o Remo abre, né, vaga ali e chances para mais situações de gols, mais situações de encontrar possibilidades para fazer gols. Aí logo em seguida, né, com o Henrique Vigia, esse moleque aí é uma das gratas surpresas ao lado do Natan, na minha opinião. São dois jogadores que estão demonstrando bom futebol, apesar da fase ruim que o Remo está enfrentando. E também, né, a questão da personalidade. Hoje ele falou que esse jogo pode ser aí a virada de mesa do Leão Azul para buscar voos maiores aí nessa competição. Então, assim, o que eu posso falar hoje sobre o resultado, principalmente a vitória do clube do Remo, é que ela vem num bom momento. Porque o Remo não vinha bem, aliás, o Remo não tá bem ainda na questão tática do time, mas precisava de uma vitória como essa aí para dar um ânimo, né? Um ânimo a mais, até mesmo para o torcedor. Eu tenho certeza que o número de torcedores na quarta-feira, que é um dia de semana, vai ser maior do que hoje, o domingo à tarde, né? Aonde poderia ter sido uma casa cheia, mas infelizmente o Remo não apresentava um desempenho a caráter disso para ter o bainão cheio. E assim, os próprios torcedores, o próprio dirigente, né? Os próprios jogadores, né, perdão, e o próprio dirigente reclamando aí da presença maciça do torcedor, que tá só cobrando, que não tem paciência. Não, o torcedor tem muita paciência, Papelinho. Você não pode reclamar que o torcedor do Remo não tem paciência. Cobranças, xingamentos, isso faz parte dos jogos. Isso faz parte. Ou você acha que quando o Camilo erra um passe, por exemplo, o Jadson erra um passe, o cara tá lá chama ele de anjinho na beira do gramado? Não, ele xinga o cara. É a mesma coisa o torcedor. Que fique só lá no estádio. Que isso não evolua para ameaça, não evolua ali para agressão, que isso aí é crime, né? E os torcedores do Clube do Remo sabem disso. Agora tem que ter uma cobrança sim, porque o Remo não apresenta um bom desempenho, muito por causa do próprio treinador, que hoje, por mais que o Remo tenha vencido não com a contribuição dele, mas foi demonstrado aí pelos jogadores que eles estão abraçados com esse treinador. Isso é muito importante também, até propriamente para o crescimento do time do Remo, que eu espero que apresente um desempenho bem melhor na quarta-feira contra a equipe do São Francisco que está brigando para não ser rebaixada. O Remo joga aí um jogo que pode para alguns não valer muita coisa, mas para mim como torcedor vale muito, né? Que é ali a possibilidade de você brigar na última rodada pela liderança geral da competição. E você joga um jogo isolado contra o São Francisco. O Remo hoje tem 13 pontos. Está atrás da Tuna, que é a segunda colocada, com 15. E atrás da Mucura, que é a primeira colocada, com 17. Ganhando esse jogo, o Remo vai a 16 pontos. Já ultrapassa a Tuna. E ali, caso a Mucura não vença o seu compromisso contra o Castanhal e o Remo vença o Bragantino jogando em Bragança, o Remo garante a primeira colocação geral da competição. Isso é importante pela questão do Remo decidir todos os jogos jogando em casa, né? Mas eu espero que os jogadores façam valer
né, essa possibilidade de você decidir jogos em casa. Isso é muito importante. É muito importante o fator casa, até porque nessa Série C dessa temporada, se continuar o mesmo formato, o Remo vai jogar 9 partidas fora, dentro de casa, né, e 10 fora de casa. Esse ano o número de partidas em Belém será menor do que jogar fora de casa, né? Então o Remo tem que começar a se acostumar com essa questão de jogar fora de casa, porque vai disputar apenas 27 pontos da competição ali. E os outros 30, né, dos 57 pontos, o Remo vai disputar fora de casa. Falando agora sobre o Campeonato Paraense, né, o Remo hoje se classifica, ali consegue classificação, já estava classificado, já entrou classificado, porque os resultados ajudaram, né, o Remo estava com 10 pontos e o oitavo colocado está com 6 pontos, né. E o Remo já estava classificado. Mas hoje a vitória foi mais para uma questão de moral, né? E propriamente de interesse dos próprios jogadores aí em tentar melhorar e tentar agradar esse torcedor que ultimamente vem se decepcionando muito aí com o time, né? E propriamente os jogadores também. Bom, bora agora para notas e análise do jogo, né? Marcelo Rangel, o único chute que foi no gol, ele aceitou, né? Mas sorte que estava impedido. É um chama-gol do cacete, essa que é a verdade. Eu não tenho confiança nenhuma nele. Já vou falar logo aqui. Mas como hoje não tomou gol, nota 7, né? Lateral direita, o Thales hoje muito tímido em campo, né? Ele não é aquele Thales que eu vi no São José, por exemplo. Ainda é um Thales muito tímido. Então uma nota 6 aí pro Thales. O Ícaro, né? Eu não sei quem é pior, mano. Sinceramente. Ícaro ou Renier, velho. Porque o Ícaro, ele toma as bolas nas costas, que assim, é inacreditável. Eu, como zagueiro, que não sou profissional, não tomaria. Ele não dá carrinho, ele não tenta antecipar jogadas. Ele espera, o cara, ele é aquele cara que sabe que o cara vai puxar pro lado e deixa o cara puxar pro lado. Esse é o Ícaro. Então, nota 6 aí pro Ícaro, 5, né? O Lídia, né? Talvez o cara mais lúcido dessa zaga do Remo. Talvez esteja sofrendo por não ter um companheiro de qualidade do lado e mais jovem também. E o senhor Ricardo Catalá, que daqui a pouco tem um recadinho pra ele aí também referente a isso, precisa rever também, porque o Remo tem mais 2 zagueiros que não foram utilizados ainda, que é o João Nilson e o Bruno Bispo, né? Então eu acho que o Catalá ele tem que começar a ver isso daí também. Nota pro Lídia aí, uma nota 7, né? O Natan, pra mim, apesar de não ter feito uma partida tão boa como ele fez contra o Porto Velho, foi muito seguro hoje na lateral esquerda do Remo. É o titular, na minha opinião, hoje. Nota 8 aí pro Natan. O meio campo, né? Henrique Vigia, que foi o craque da partida, nota 10. Concordo plenamente com a votação da cultura aí. Jogou muita bola, fez gol também, né? Fez o gol do Remo, então nota 10. O Jadson, nota 9. Pra mim, apesar dele não fazer essa função de volante, né? Ou de meia, seja lá qual for, porque eu não sei qual é a posição do Jadson. Se você sabe aí, você que acompanha a gente aqui, deixa aí nos comentários, tá? Pra você ver como esse time do Remo tá bagunçado taticamente. Você não sabe nem a posição de um jogador, né? E aí o Jadson, que tá fazendo essa função, que corre bastante o jogo todo, né? É um menino muito voluntarioso também. Então pro Jadson aí uma nota 9, tá? O Camilo, sumidaço no jogo, fez o gol. O gol que abriu aí a vitória do Clube do Remo, mas sumidaço no primeiro tempo. No segundo tempo também, né? E questão física dele tá pesando bastante. Então uma nota aí 7,5 pro Camilo. O Felipinho e o Marco Antônio, vou dar 6 para cada um, porque pra mim os dois fizeram uma partida muito abaixo, né? O Marco Antônio principalmente, que é um cara que a gente espera muito, e o Felipinho nos últimos jogos aí caiu muito de rendimento, né? Temos que deixar aqui bem claro isso. Eu espero que ele melhore, né? Até porque o cara que entra no lugar dele é o Kelvin, então assim, não dá, né? Eu não vou pedir pro Felipinho sair pro Kelvin entrar no time do Remo, porque o Kelvin é horroroso. Ele é pior que o Felipinho. Então, nota 6 aí pro Felipinho e também pro Marco Antônio. E o Ribamar, eu tenho uma ressalva aqui importante para fazer do Ribamar. O Ribamar é um horroroso, ele é ruim? É. O Ribamar é preguiçoso e não corre em campo? Não. O Ribamar não é preguiçoso e ele corre em campo. Aliás, corre muito. E assim, uma coisa que me chama muita atenção é justamente depois que o Ribamar entrou no time do Remo, o Remo começa a abastecer esse centroavante. Vocês já perceberam isso? O Remo começa a cruzar a bola na área, o Remo tenta fazer um 2 com ele. Tem um lance que ele dá um passe ali muito bom, acho que é Pavani, né? O Pavani entra ali e chuta a cruzada para fora. Então, eu acho que se o Remo trabalhar isso com o Ítalo, que tá machucado e deve voltar a ser titular nesse time do Remo, eu acho que o Ítalo começa a crescer também de rendimento. Porque isso não acontecia quando o Ítalo estava em campo. Até porque em alguns momentos ele estava fora da área, né? E o Ribamar é um cara que sai menos da área. Ele mais
tem mais presença de área que propriamente o Ítalo, né? Então pro Ribamar aí uma nota 5. Entrou aí o Pavani, que eu não acho que entrou mal no jogo. Não acho que o Pavani entrou mal no jogo hoje. Aliás, eu acho que ele foi mais participativo do que propriamente o Camilo. Então uma nota 7 aí pro Pavani. Entrou também em campo aí o Matheus Anjo hoje, né? Ele fez a estreia dele no Remo hoje. Não deu pra ver muita coisa, então vai ficar sem nota. Ele colocou o Daniel também, né? Que, na minha opinião ali, não acrescentou tanto assim no meio campo do clube do Remo, mas também não comprometeu, então uma nota 5. Tô esquecendo mais alguém, o Kelvin eu já falei, né? Nota 0, né? Aliás, não vou dar nem nota pro Kelvin, né? Vou dar nem nota porque é inacreditável. Eu acho que é isso, né? Acho que não entrou mais nenhum jogador, não. Acho que foram essa daí as substituições do Remo aí nessa partida de hoje. Então, assim, se teve algum jogador que entrou, eu não falei aqui no jogo, peço desculpas aí, vai ficar sem nota também. Então, assim, gente, uma vitória hoje que, quem sabe, pode ser a virada de chave pro clube do Remo, é o que a gente espera, né? Espera que esse treinador aí treine um pouco mais. Já que você insiste nessa formação, treina ela, Catalá. Treina ela. Mas treina muito mesmo. Aperfeiçoe isso aí. Porque se você insiste tanto e acha que essa formação dá certo, você tem que treinar. Pelo que eu vi hoje, o time do Remo não tá treinando esse estilo de formação aí. Então treina. Treina troca de passes, treina aí infiltrações, treina 1-2. Treina, porque o Remo não tem isso hoje. O Remo é um catado em campo que joga na habilidade dos seus jogadores. Só isso. Ainda bem que não é aqueles perebas do ano passado, né? Porque se é os perebas do ano passado, a gente tava na merda nesse campeonato paraense. Isso, é uma outra coisa também que eu quero aqui até fazer uma ressalva. Tem jogadores no Remo que tem qualidade. Bem mais do que no ano passado. Só que o que falta pro Remo é uma tática. É uma formação que hoje o time não tem. Deixando no comentário, eu quero muito saber a opinião de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.